Este é um dos laptops menos interessantes que já vi em toda a minha vida, e uma frase como essa é como você sabe que está assistindo ao Quick Start. Mais precisamente, este é um guia de início rápido. Vou explicar isso em breve, mas primeiro vamos dar uma olhada neste laptop de baixa qualidade. Ele é feito pela Veratech, um nome do qual você talvez já tenha ouvido falar. Quer dizer, com base nos meus comentários, suspeito que a maioria do meu público tenha entre 25 e 60 anos e seja composta principalmente de nerds de um tipo ou de outro. Então fique estatisticamente. É mais provável do que não. Mas a Verat só existiu de 2003 a 2010 a 2010. E eles nunca foram um nome importante, certo? Sempre que eu via um, minha reação era: uau, isso é lixo de marca desconhecida. E essa coisa me dá a mesma sensação. Já comentei muitas vezes ao longo dos anos que a tinta prateada metálica era um prenúncio de barato porcaria no começo dos anos 2000. Tenho quase certeza de que a tendência começou no final dos anos 90, quando significava produtos de luxo de empresas como a Sony. Mas dado que, afinal, não passava de uma camada barata de tinta, foi rapidamente adotada por fabricantes do que chamo de lixo eletrônico, coisas que são trazidas ao mundo com o único propósito de fazer a viagem mais curta possível do molde de injeção ao aterro. Uma prática que continuamos com ainda mais entusiasmo hoje. Então a tinta prateada significou qualidade por um período muito breve, mas ainda assim assumiu completamente. Porcaria, coisa boa, não importava, tudo tinha. Mas sempre senti que havia um brilho particular nas coisas realmente baratas. Como se você pudesse dizer se algo era forragem de aterro, mesmo a poucos metros de distância. E tenho certeza de que fiz essa observação pela primeira vez por volta de 2004, que por acaso é o ano em que esta máquina foi vendida pela primeira vez. Este é um Avaratech 6200 e, de fato, tem a pintura que parece mais barata. Não há nem mesmo uma peça preta ou colorida em nenhum lugar para distrair disso. E além disso, o design industrial geral grita mediocridade aos meus olhos. E essa é definitivamente uma boa palavra para essa coisa. Não é horrível. Na verdade é melhor do que a média em alguns aspectos. Mas também não é incrível de forma alguma. A máquina tem 15,4 polegadas, o tamanho perfeito para um laptop. E sua lista de contras é substancial. Ele pesa uns bons 6 quilos, faz muito barulho quando o ventilador está girando, o que geralmente acontece. Você ouvirá isso mais tarde, acredite em mim. E tem pouquíssimas portas. Não há serial, nem paralelo, nada disso. Sem mencionar o FireWire. Ele também tem uma CPU Athlon Chaos XPM anêmica, um chip gráfico C741, que é basicamente não acelerado, e um disco rígido de 4.200 revoluções por minuto. Isso tudo é bem terrível agora. Nos Pros, ele tem 2 portas USB de cada lado. Tem VGA e S-Video. Ele tem um slot para barramento de cartão e um teclado que realmente aproveita o tamanho da máquina. Não sei dizer quantos laptops de 15 ou 17 polegadas foram feitos com teclados projetados para máquinas de 14 polegadas, o que resulta em layouts miseráveis, sem sentido com todo esse espaço extra na lateral. Este, por outro lado, é grande o suficiente para realmente ter as 2 teclas do Windows, e digitar nele é realmente bem tolerável. Não sei se isso aparece na câmera, mas os alto-falantes estão estourados. Não sei como isso acontece, mas é extremamente engraçado. A tela também é decentemente brilhante. É widescreen, o que ainda não era universal, e tem uma resolução de 1280 por 800, que era praticamente o melhor que você poderia pedir nessa época, a menos que tivesse uma máquina realmente de ponta. E finalmente tem um DVD-ROM. Agora, isso não era uma raridade na época, para ser claro. Quer dizer, praticamente todo laptop de médio porte tinha um desses, e esta máquina foi vendida por US$1.200, o que a coloca na faixa intermediária. Isso torna as especificações meio curiosas, no entanto. Quer dizer, a análise da CNET disse abertamente que, como um laptop, ele erra o alvo em quase todos os sentidos, citando a CPU de última geração, os gráficos inúteis e o disco rígido. Mas eles disseram isso de uma forma curiosamente específica como um laptop. E eles disseram isso porque a Veritech aparentemente o comercializou como um laptop em segundo lugar e um DVD player primeiro. E essa é uma decisão muito curiosa. Mas vamos falar um momento sobre o que os reprodutores de DVD representavam em 2004. Blu-ray e HD DVD não existiriam por mais alguns anos. Poucas pessoas tinham ouvido falar de HD e 480p ainda era a língua franca do vídeo de consumo, então o formato DVD estava a todo vapor. Além disso, tanto a tecnologia de LCD quanto a de bateria estavam muito maduras e, como resultado, todas as empresas de eletrônicos estavam produzindo DVD players portáteis.
Essa foi uma prática que durou muito mais do que qualquer um poderia esperar ou desejar. Essas coisas continuam a obstruir o mercado de usados. Até hoje, acho que quase todo nerd que já vasculhou uma venda de garagem ou um brechó aprendeu a odiá-los. Já que todos nós tivemos nossos pulsos acelerados ao ver o que parecia ser um pequeno laptop, apenas para descobrir que era mais uma dessas coisas esquecidas por Deus. Aparentemente, no entanto, quando os primeiros foram lançados, por volta de 1998, eles eram bem emocionantes. Havia anúncios de página inteira e resenhas de tirar o fôlego em revistas. Um reditor que encontrei disse que naquela época ele ficou impressionado com a ideia de poder assistir a um filme em qualquer lugar. Nada demais agora, mas em 2004, algo muito maior ainda. Mesmo naquela época, eu já tinha desenvolvido uma aversão por essas coisas. Mas isso foi pela simples razão de que eu tinha o privilégio de já ter um laptop com uma unidade de DVD. Então, se eu quisesse assistir a um filme, eu simplesmente faria isso ali, em uma tela muito maior. Tão maior, na verdade, que se eu quisesse, eu poderia abrir uma página da web, ou jogar um jogo ao mesmo tempo. O que eu fazia frequentemente. Então, essas coisas pareciam lixo para mim desde o início. Mas devo ressaltar que também tive o privilégio de ter acesso à eletricidade em todos os lugares que fui. Meus pais mantinham um inversor no carro antes que a maioria das pessoas os tivesse, e se fôssemos acampar, conseguíamos lugares com conexões e assim por diante. Então nunca me ocorreu verificar quanto tempo minha máquina duraria com bateria fazendo qualquer uma dessas coisas. Olhando para trás, duvido que eu teria assistido a um único filme dessa forma, mas aqueles DVD players portáteis podiam durar 4 horas ou mais com uma carga, e eram muito mais fáceis de carregar em um carro ou trailer. Nem preciso dizer que esses requisitos permaneceram relevantes por muito tempo, especialmente porque nem todo mundo podia pagar U ou mais em um laptop com DVD-ROM. Os gadgets portáteis, por outro lado, custavam $500 no topo e eram perfeitamente adequados para assistir em um carro ou em uma barraca. Também não tenho dúvidas de que eram muito mais silenciosos. Meu laptop na época, como a maioria deles, fazia um barulho de ventoinha estridente e contínuo, que eu escolhi ignorar porque eu era um nerd e não queria admitir que meu computador não é a solução para todos os problemas. Então, os DVD players portáteis definitivamente tinham valor. Mas ainda havia um grande problema. E se você precisasse de um laptop também e não quisesse comprar 2 dispositivos? Esse era um tema na eletrônica pré-2010, antes dos smartphones integrarem tudo em um único dispositivo. Era bem comum as empresas construírem produtos combinados. Isso pode parecer meio ridículo em retrospecto, mas fazia muito mais sentido naquela época e lugar. Tim Cook, da Apple, disse que você pode convergir uma torradeira e uma geladeira, mas provavelmente não vai ser agradável para o usuário. Isso é conciso, mas aqui vai uma opinião muito mais direta. Se uma torradeira custa $300 e uma geladeira custa $1.000, mas uma torradeira e geladeira custam $1.100, isso será vendido para qualquer um que queira as duas coisas, com desconto de $200. Vou aproveitar essa analogia para mostrar um dispositivo que ficou no meu estúdio por tanto tempo que me recuso a deixá-lo passar mais um momento sem ser visto. Este é um Kodak MVs, um sistema de filmadora de 1986. E eu digo isso, mas literalmente não é verdade. Não há nenhuma filmadora na sua tela agora. Esta aqui é uma filmadora de vídeo. Isso é verdade. Eu poderia conectar um cabo a ela e obter uma imagem ao vivo. Mas ela não tem um deck de fita na parte traseira. Então você não pode gravar com ela. Portanto, não é uma filmadora. E enquanto isso, temos este dispositivo aqui. Este é um VCR. Embora seja um pouco pequeno, porque em vez de usar fitas VHS de tamanho normal, como a maioria, este usa vídeo 8 para comparação. Este é VHS. E este é vídeo 8. Quando o vídeo 8 foi lançado, o VHS era praticamente universal. E houve um momento em que parecia que ele realmente substituiria o VHS como um formato de vídeo doméstico. Mas não aconteceu, porque o tamanho pequeno não era muito importante para essa aplicação. Mas para filmadoras era muito mais importante porque permitia que você fizesse uma unidade muito menor do que o VHS, obviamente. É por isso que este usa o vídeo 8. Porque se eu pressionar este botão, a parte do VCR salta, e então podemos pegar a câmera aqui e simplesmente conectar isto na parte de trás dela. E agora, é uma filmadora. A parte que fica para trás é o módulo sintonizador de TV e temporizador que fica no seu centro de entretenimento, conectado à sua TV e sua antena e tudo mais. Enquanto você leva o videocassete com você, você grava o vídeo, chega em casa e sem nem mesmo ejetar a fita, você simplesmente a retira, encaixa de volta na máquina, aperta o play e instantaneamente seu vídeo está na TV. Agora isso parece muito conveniente, mas também é muito estranho. Quer dizer, por que não ter o deck de fita embutido na câmera como estamos acostumados? Bem, a melhor pergunta é, por que foi assim que fizemos? Se você tem menos de, eu acho, 50 anos neste momento, você pode não perceber que os videocassetes eram dispositivos fenomenalmente caros. Em seu auge, antes do final dos anos 80, eles podiam custar o equivalente a $20, 3.000 AU e 10.
Vamos lá, 3 mil, convertendo pela inflação. E como as filmadoras tinham gravadores integrados, elas custavam uma fortuna também, porque você tinha que comprar a unidade de videocassete inteira. Agora, como faz sentido pagar quase o preço integral por um videocassete para levar para fora de casa quando você já pagou por um que vai ficar em casa, sem fazer nada o tempo todo que você estiver fora? Por que não levá-lo com você? O dispositivo da Kodak foi um reconhecimento desse fato, mas não era algo novo. Quando os vídeos caseiros começaram a fazer sucesso no final dos anos 70, os primeiros sistemas de câmera realmente faziam as pessoas saírem de casa com seus videocassetes a tiracolo. As pessoas estavam carregando decks de tamanho normal feitos principalmente de aço. Eles pesavam mais de 20 libras e conectavam suas câmeras com cabos umbilicais para gravar o jogo de futebol dos filhos, depois iam para casa. Conectavam o videocassete de volta ao módulo temporizador do sintonizador, como esta coisa. E no dia seguinte, gravavam um jogo de beisebol, enquanto estavam no trabalho. E fazer isso economizava o equivalente ao $5.000. Então definitivamente fazia sentido, mesmo que parecesse ridículo e corresse o risco de danificar seus manguitos rotadores. E você pode ver a mesma filosofia por trás de muitos outros produtos dos anos 70 e 80. Aparelhos de som portáteis, por exemplo. Eles praticamente todos tinham entradas de ar-condicionado. A portabilidade é o que pensamos, e era obviamente um recurso importante. Mas se eles também não pudessem ser usados em casa convenientemente, então qualquer um que não fosse muito rico teria sido forçado a pular a portabilidade em favor de um que funcionasse bem dentro de sua casa. Mas em meados dos anos 2000, a grande convergência começou. Os tocadores de MP3 uniram todos os nossos formatos de áudio separados em um único dispositivo, assim como os PCS centrados em mídia fizeram com os videocassetes, tocadores de DVD e sintonizadores de TV. Tudo estava se unindo na singularidade que se aproximava, mas isso ainda não tinha acontecido. E este laptop médio é o canto do cisne para aquela era. Esta é uma máquina multimídia, não um centro de mídia, já que esse termo não se tornaria bem conhecido por mais alguns anos. Mas ele foi definitivamente construído em torno de áudio e vídeo. O número completo do modelo, na verdade, é a AV6210. Então é natural que ele tenha um DVD player. Por algum motivo, este não tem nenhum software de DVD, mas também parece que o proprietário anterior pode ter excluído um monte de coisas, incluindo alguns componentes do Windows. Então acho que eles provavelmente excluíram o DVD de energia, ou o DVD de vento que veio com ele. Mas só para deixar claro, vamos colocar um DVD, e se iniciarmos o VLC, é isso que ele tem feito. Mas ele chega lá eventualmente. Eu não sei porque demora tanto. Ele geralmente faz isso por um tempo, ou algo assim. E então começa a funcionar. Olha que bom. Isso, eu não tinha certeza se esse disco pede. Ok, a unidade de DVD acabou de morrer. Estou surpreso que isso não aconteça com mais frequência, mas vou ter que substituí-la antes de poder continuar aqui. Falarei sobre isso mais tarde. Mas esta máquina é realmente muito decente para se trabalhar. Tire o drive óptico. Basta tirar estes dois parafusos. Um pequeno segredo para você é que cada drive óptico de laptop já feito é, na verdade, o mesmo. Elas são ID ou SATA. E se você tiver uma unidade ID, você pode trocar com qualquer outra unidade ID. Pode não parecer o mesmo na parte de trás, mas isso é só porque eles têm um adaptador lá. Isto é de um laptop Dell. Deixe-me tirar esse case. Este é o próprio Bare Drive. E se apenas retirarmos esta placa, você verá que elas são absolutamente idênticas por baixo. Então isso vai encaixar ali e funcionar. Mas acabei de perceber que este é apenas um CD-ROM simples, não um DVD-ROM. Então vou ter que ir até a loja e pegar um DVD-ROM. Volto já. Ok, demorou um pouco e precisei dirigir algumas vezes. Mas tudo bem, está funcionando. Agora, finalmente estamos reproduzindo um DVD. E claro, isso não é um recurso incomum para a época. Mas os controles de mídia na borda frontal aqui eram a pequena tela LCD delimitada pelos controles de volume e reprodução. Parece muito com o que você veria em um Discman, ou você sabe, um daqueles DVD players portáteis. Agora o LCD não está fazendo muita coisa agora, e os botões funcionam muito como os que você encontraria acima do teclado em muitas outras máquinas focadas em mídia. Então podemos usá-los para controlar nossa reprodução de DVD. Por exemplo, podemos reproduzir, pausar e pular capítulos. Ou pelo menos poderíamos. Se o VLC não fosse o pior DVD player da história, praticamente tudo o que você faz com que ele volte para o menu. Essa coisa é terrível, mas tenho certeza de que funcionaria com um programa de DVD player de verdade. E se ejetarmos este disco, o que podemos fazer no painel frontal aqui, o que podemos fazer no painel frontal aqui, o que podemos fazer no painel frontal aqui. Vamos, Buda. E coloque um CD de áudio, então aparece o Windows Media Player, e podemos controlar a reprodução e ajustar o volume. E como ajustei as opções de energia para que a máquina não entre no modo de espera sempre que estiver conectada, podemos fechar a tela. E tudo isso continua funcionando.
Ainda podemos controlá-la com a tela fechada. Então isso é legal. Mas várias outras máquinas multimídia tinham controles externos semelhantes a este. Não tenho certeza se conheço algum dos números de modelo para mostrar você, mas sei que já o vi antes dessa época. E de fato, tenho quase certeza de que pelo menos um laptop de meados dos anos 90 tinha esses, como um dos primeiros a ter uma unidade óptica. Então, em qualquer caso, isso não é único, e também não é totalmente funcional. A pequena tela não está fazendo nada, o que é meio chato. E também, há um botão de menu aqui, e ele não parece fazer o que sugere. Você esperaria que ele fosse para o menu do DVD ou algo assim, mas em vez disso, ele apenas abre qualquer que seja o aplicativo de reprodutor de mídia padrão. Isso sem falar do botão liga-desliga aqui, que não faz nada. Então algo está faltando aqui. E se você já viu essa série antes, então sabe o que está por vir. Para ver o que torna essa máquina especial, temos que desligá-la. Tudo bem, a máquina está completamente desligada agora e vou ligá-la novamente. Mas em vez de usar o botão liga, desliga acima do teclado, vou pressionar este botão liga, desliga aqui na frente. Bem-vindo ao DVD da Veratech. Espere alguns segundos. E aqui está o nosso filme. Você notará que o LCD na frente agora está funcionando. O menu principal em um DVD é tecnicamente chamado de menu raiz. Então isso diz raiz. E descobriremos agora que o teclado e o mouse não fazem nada. Além disso, não temos um conjunto completo de controles na frente aqui, então não podemos realmente interagir com o menu. Mas se apertarmos o botão de play, o filme começa a ser reproduzido. E você vê que o LCD aqui agora nos diz onde estamos no capítulo. E, claro, todos os controles que temos aqui funcionam bem. Então, se ajustarmos o volume, não só funciona, mas temos essa bela exibição na tela agora, e podemos reproduzir, pausar, pular capítulos, todas essas coisas. E claro, podemos ejetar o disco, e vou fazer isso agora e trocá-lo por um CD de áudio para que ele toque isso também. E novamente, se fecharmos a tela, ela continua tocando. E como o pequeno LCD funciona corretamente, agora podemos realmente ver o índice de tempo. Podemos controlar tudo isso com ele fechado. E de fato, podemos até desligar isso. Ok, a máquina agora está completamente desligada. E agora, se apertarmos o botão, podemos iniciá-la e começar a tocar música sem nunca abrir a tela. Então, basicamente, podemos usar isso como um tocador de CD de mesa normal. Na verdade, ele até tem um receptor infravermelho aqui. E isso combina com um pequeno controle remoto que fica escondido aqui no slot do barramento de cartão. Agora, preciso que você acredite em mim. Este controle remoto funcionou perfeitamente quando eu peguei a máquina. Então, algo aconteceu. Troquei a bateria e acidentalmente usei uma CR 2025 em vez de uma 2016, que é uma célula um pouco mais grossa que não deveria tê-la danificado. Mas desde então, não consegui fazer metade dos botões funcionarem. Acho que a culpa é minha, mas talvez seja só besteira, não sei. Mas quando recebi, todos esses controles funcionaram. Então você podia reproduzir, pausar, ajustar o volume e até mesmo ligar e desligar a coisa do outro lado da sala. Vamos ver se isso ainda funciona se eu apertar o controle remoto com muita força. Lá vamos nós. Você pode ligá-lo do outro lado da sala e usá-lo como um tocador de CD normal, ignorando completamente todas as suas funções de PC. Além disso, o D-Pad. Aqui permite que você acesse os menus do DVD. E se eu mexer bastante nisso, consigo fazer funcionar. Então vamos voltar ao DVD aqui. Bem, podemos com algum esforço acessar o capítulo, selecionar menu e escolher um capítulo. E como bônus, este controle remoto também funciona no Windows. Embora não tão bem. Por algum motivo, não tenho certeza de como o receptor IR é integrado ao Windows. Não consegui encontrar um utilitário especial para ele nem nada. Deve ter um driver. Mas a única coisa que consigo fazer é reproduzir e pausar o Media Player ativo no momento e ajustar o volume. Reproduzir, pausar e... Bem, o volume está sendo ajustado no Windows, mas o proprietário anterior de alguma forma desinstalou o utilitário de controle de volume, então não posso mostrar isso a você. Eu não sabia que isso era possível, mas de alguma forma eles fizeram isso. Tipo, não estou brincando. Olhe para isso. Você já viu isso? Você sabia que pode desinstalar o programa de controle de volume? Esta é como uma nova era de quebrar um computador. Eu nunca vi nada parecido. Então, vou assumir que se eu tivesse, tipo, um DVD de energia aqui, provavelmente todos esses controles teriam funcionado. E supondo que isso seja verdade, isso significa que essa coisa realmente ofereceu uma experiência de estilo de central de mídia muito boa quando era nova. Quer dizer,
Eu falei no vídeo do Toshiba Cosmo sobre como seria legal ter aquele tanque de laptop em um dormitório apertado, onde você poderia usá-lo em vez de uma TV, já que ele tinha capacidade total de controle remoto. Então você não precisaria comprar uma TV e um laptop. Vê algum paralelo aqui? Agora, isso antecedeu aquela máquina em uns 3 ou 4 anos, talvez mais. Além disso, é muito menor e mais fácil de transportar. E embora o controle remoto seja ruim e miserável, isso ocorre apenas porque ele precisa ser pequeno o suficiente para caber dentro da máquina, o que não se pode dizer do Cosmo. Agora, essa não foi uma ideia única. O controle remoto do barramento de cartão. Outras máquinas fizeram isso, mas não muitas. E acho que não muitas em 2004. Agora, neste ponto, você já viu todos os recursos especiais que isso tem. Ele literalmente não faz nada além de reproduzir CDs e DVDs. E na verdade, nada disso era o que viemos ver aqui. O que torna esta máquina interessante é o tempo que ela leva para ligar. Ou melhor, o tempo que ela demora para ligar. Isso é tão rápido. Vamos fazer de novo. Da inicialização até chegar na tela inicial, leva cerca de 4 segundos. E para realmente reproduzir um DVD leva apenas 20, incluindo o tempo que levou para chegar na tela inicial. Isso é tão rápido que nem tive tempo de tocar a música tema de início rápido. Então, vamos falar agora sobre a série Quick Start, e por que este episódio tem o asterisco ao lado do nome. Se você é novo nesse programa, a premissa é assim. Em 2006, quando o Windows Vista foi lançado, os computadores começaram a levar muito tempo para inicializar. Agora, parte disso era porque o Windows Vista era muito mais inchado que o XP, e parte disso era porque ninguém tinha CS dias ainda. Mas parte disso era porque os fornecedores de PC estavam sobrecarregando suas máquinas com tanto crapware que elas levavam literalmente minutos para inicializar, mesmo se tivessem um hardware decente. E isso estava tornando a experiência de computação muito menos agradável, especialmente em laptops, onde todo aquele tempo gasto na inicialização estava consumindo a preciosa vida útil da bateria. Ou talvez nada disso seja verdade. Na verdade, está ficando bem certo conforme a série avança se esse problema realmente existia fora de um pequeno punhado de máquinas extremamente baratas e com especificações abaixo do esperado, ou de destaques como o subcompacto Vaio da Sony, que estava cheio de malware essencialmente instalado pelo fornecedor. E além disso, as funções de espera se tornaram bastante confiáveis neste ponto. Então ninguém mais precisou desligar o PC completamente. E os PCs voltaram do modo de espera quase tão rápido quanto os Macs, 10 segundos no máximo. Então parece que todo o problema era imaginário. Mas os fornecedores certamente pensaram que era real porque eles inventaram toneladas de soluções. Ou melhor, eles encontraram uma solução. Quase todas as máquinas que mostrei nesta série podem ser condensadas na mesma frase simples. Ele faz dual boot, Windows e Linux. Ou em alguns casos, eles apenas fazem dual boot Windows e Windows. Basicamente, os fornecedores não conseguiram descobrir como tornar o Vista mais rápido, mas eles poderiam lançar um segundo sistema operacional mais leve junto com ele, como uma cópia reduzida do Linux, ou, em alguns casos, apenas o Windows XP incorporado. E então, quando o usuário aperta um botão de energia especial, ele inicializa nele em vez do sistema operacional normal, o que economiza um pouco de tempo de inicialização. E eu quero dizer até mesmo os exemplos tecnicamente avançados realmente bizarros, como o Hyperspace da Phoenix, que fez alguns truques inimagináveis com a API para permitir que ele suspendesse um sistema operacional e inicializasse em outro, sem realmente reiniciar a máquina. Então, como resultado, nenhuma dessas soluções pareceu realmente funcionar tão bem. Eles raramente inicializavam muito mais rápido do que a instalação primária do Windows, se é que funcionavam. Eles tinham funcionalidade muito limitada sem nenhuma razão óbvia. E enquanto alguns deles alegavam economizar na vida útil da bateria, não parece que nenhum deles realmente o fez. Então, resumindo, elas eram totalmente inúteis, e tenho certeza de que ninguém nunca as usou. No entanto, eu inventei coisas o suficiente dessas coisas para fazer uma série inteira sobre elas com vários outros episódios ainda em andamento. Quer dizer, havia muitas dessas coisas por algum motivo, mas esta máquina, na minha opinião, não faz realmente parte de tudo isso. A tecnologia Avera certamente parece ter a premissa de início rápido. Quero dizer, ele tem 2 botões de energia, e o segundo definitivamente liga a máquina mais rápido que o primeiro. Para lhe dar uma ideia, embora essa coisa esteja executando o Windows XP desde a inicialização até a reprodução de um DVD, leva mais de 1 minuto e meio, e a maior parte disso é gasto apenas inicializando o sistema operacional. Agora, talvez isso não pareça tão ruim, mas mesmo para esta era, mas deve ser muito mais rápido do que isso. E se isso não tivesse um disco rígido de 4.200 revoluções por minuto, tenho certeza de que seria 2 vezes mais rápido. Agora, um dos princípios das máquinas de inicialização rápida é contornar discos rígidos lentos, e isso está claramente fazendo isso, então certamente para essa parte. E outro princípio que algumas máquinas de inicialização rápida tentaram e falharam terrivelmente em alcançar foi oferecer melhor duração da bateria em seu modo operacional alternativo. Isso também tenta isso. Mas na verdade, consegue com louvor. Quando testei a reprodução de DVD no Windows, o consumo médio de energia foi de 45 a 50 watts. E considerando a bateria de 65 watts-hora, você teria sorte se conseguisse 1 hora e 10 minutos com isso. Você não conseguiria nem assistir a um único filme de longa-metragem. Mas no modo DVD Player,
Isso consome apenas 14 a 18 watts. Isso é cerca de 4 horas ou mais, o que o coloca pescoço a pescoço com um DVD player portátil de prateleira. Então, esse é realmente um bom recurso funcional e que vale a pena. E a opção de comédia dizer que isso o desqualifica da série por si só. Porque, para ser honesto, todas as outras máquinas que eu cobri ou cobrirei são lixo, exceto talvez o Toshiba Cosmo. Isso foi muito legal, tenho que admitir. Mas esse não é realmente o problema central. O verdadeiro problema é que esta série é sobre PCs que inicializam dois sistemas operacionais diferentes. E isso não faz isso. Veja, quando iniciamos no modo DVD Player, a máquina não estava ligada. Deixe-me esclarecer o que mencionei antes, esta máquina era muito boa para trabalhar. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Então, sob esta tampa, você tem o disco rígido. E sob esta, você tem todo o resto. Este é o mini PCI Wi-Fi. Você tem sua memória. E então, você realmente tem sua CPU bem ali. E agora eu vou tirar essa CPU. Este é o nosso Athlon XP Mobile. E nós apenas colocamos o soquete PBA aqui. Aqui está nosso chip. Vamos ligá-lo novamente. Coloque Jack Chan de volta. E aí vamos nós. Nosso DVD está tocando com a CPU aqui na mesa. Esta máquina está completamente e totalmente lobotomizada, mas ainda funciona. Como isso é possível? Bem, se você assistiu a esta série até agora, você deve se lembrar da máquina Dell extremamente cara que fazia algo semelhante usando um segundo computador. Literalmente um sistema completo em um módulo com um SoC baseado em braço, que assume a placa-mãe como uma lesma cerebral alienígena quando você a liga no módulo Attitude On. O módulo assumiu o controle do teclado, do mouse e do monitor. Como ele estava rodando em um chip ARM de núcleo único a algumas centenas de megahertz, em vez de um núcleo duplo de 1,4 GHz de potência total. Isso obviamente economizou bastante energia. Quer dizer, eles literalmente enviaram um computador de menor potência que fica dentro do seu computador normal. Então, naturalmente, isso funcionou. O problema era que o processador era tão pouco potente que não conseguia carregar nenhum programa útil e executá-lo com qualquer tipo de velocidade. Demorou mais do que o Vista para inicializar. E tudo era inutilmente lento. E com certeza, as outras máquinas que vimos, mesmo aquelas que tinham modos de inicialização rápida do DVD Player, onde isso era tudo o que podiam fazer, ainda demoravam cerca de 30 segundos para inicializar. Isso, por outro lado, leva apenas cerca de 10. E a razão para isso vai chocar e provavelmente desapontá-lo. Resumindo, não é preciso realmente inicializar nada para descobrir como isso faz sua mágica. Eu desmontei a máquina completamente. Isso foi meio miserável. Mas isso é só porque está funcionando em um laptop, certo? Quer dizer, isso não é nem de longe tão bom para trabalhar quanto um Dell Latitude contemporâneo. Então, se você notou alguma lacuna entre os painéis, é porque eu tinha 8 parafusos sobrando quando terminei. Não faço ideia de onde eles vão. E quase o destruí no processo. Então, não vou desmontá-lo novamente para a câmera. Mas eu consegui algumas fotos. Achei principalmente componentes normais de PC. RAM e EEPROMs, chip de vídeo, chips de BIOS, esse tipo de coisa. Tudo muito normal, exceto por uma parte. E aposto que não é uma que você já tenha visto antes. Essa é uma unidade de vídeo S. Agora, você deve conhecer o nome unidade de áudio S. Essa era uma série de chips de som de baixo custo que eram enviados em várias placas-mãe e placas de som. Especialmente os Sound Blasters de baixo custo mais recentes. Eles não são muito bem vistos, até onde eu sei, e eventualmente, eles simplesmente desapareceram do mapa. Mas aparentemente a AES continuou a fazer coisas como essa. E o que isso é uma solução de DVD player de chip único. E com apenas esse fato, você provavelmente pode ver como as fichas caíram. Certo? Trocadilho intencional? O dispositivo que ele pretende emular é o DVD player portátil com tinta prateada da Kubi, que decepciona quando você o encontra em uma loja de artigos usados. E a Varitech fez isso incluindo exatamente o mesmo chip que você encontraria em um DVD player portátil com tinta prateada da Kubi. Chips como esse são vendidos para empresas que realmente não têm muita habilidade em engenharia elétrica. Eles podem talvez fabricar uma fonte simples de PCB de dois lados, algumas peças comuns, como um display LCD e um chip de driver, soldar tudo junto e fazer uma caixa de plástico para colocá-lo. Mas é isso. Eles não podem projetar nenhum circuito do zero e ou não querem. Então o chip faz literalmente tudo. Ele se comunica diretamente com o CD-ROM, ID ou com cartões de memória flash, se você preferir. Ele emite vídeo analógico em vários formatos como uma exibição na tela, uma interface remota IR, saída de áudio digital e decodificação interna para MPEG, MPEG 2, MP3,
Dolby Digital e todos os tipos de formato. Caramba, essa coisa toca discos de karaokê, ok? É tudo o que você sempre quis de um tocador de disco naquele momento finalizado, pronto para usar como OIN. Você apenas o coloca em uma placa ao lado de alguns chips de RAM, conecta-o a um drive de identificação, um display LCD e alguns conectores de saída. E pronto, é um dispositivo diabolicamente complexo, com centenas de horas de engenharia por trás, que é enganosamente simples e fácil de usar. Na verdade, ele é tão totalmente integrado que se você apertar o botão de menu no controle remoto, você obtém um USD com exatamente o tipo de iconografia horrível de baixa resolução que você esperaria de um decodificador. Aqui você pode habilitar legendas, ajustar o formato PCN para uma saída de áudio digital que na verdade não existe, e até mesmo ajustar o equilíbrio de cores. Tenho certeza de que havia meia dúzia de outros menus aqui que estavam todos desabilitados na fábrica, mas a AES não pensou em oferecer configurações para se livrar deles. Então, em essência, este é basicamente um aparelho de DVD comum para o consumidor que é conectado à tela e aos alto-falantes do nosso laptop. Quero dizer, ele até tem um protetor de tela do DVD. E sim, ele vai acabar chegando ao canto. Ah, é isso? Sim, é basicamente esse o tamanho. A Varitech fez um laptop que duplica a funcionalidade e a eficiência de um DVD player, incluindo apenas um DVD player completo além do laptop. Mas isso significa que quando está no modo DVD, ele não é mais um PC. E é por isso que chamei esse episódio de História Paralela. O Kickstart é sobre PCs com 2 modos de iteração de operação, mas este é apenas um PC com um passageiro que eles deixam dirigir às vezes. E seu palpite é tão bom quanto o meu sobre como isso foi feito. Eu não consegui fazer engenharia reversa completa dessa coisa, porque não sou engenheiro elétrico, mas mesmo se eu fosse, não consigo ver todas as camadas da placa-mãe. Não consigo ver como tudo está conectado. Então, tudo do que posso dizer é que não vi nenhuma das peças que esperava. Veja, muito parecido com a latitude da Dell na solução, quando você liga no modo DVD Player, o EC do Player está claramente assumindo o controle do visor LCD, dos alto-falantes, do receptor, e dos controles do painel frontal e da unidade óptica. Mas como ele faz isso? Quer dizer, essas coisas estão todas conectadas à AES no lado do PC. E eu realmente duvido que eles tenham conectado todos os periféricos aos chips do PC e do DVD, porque isso geralmente não funciona. Considere, por exemplo, que o chip S pode ter seu próprio amplificador de áudio, que eles podem conectar aos alto-falantes do laptop em paralelo com o PC. Mas isso significaria direcionar áudio amplificado para a saída do hardware de som do PC. Isso é ruim por vários motivos, e tenho certeza de que você não pode simplesmente conectar 2 controladores ROS em uma unidade ID, porque mesmo se um deles estiver desligado, ele ainda sincronizará a voltagem das linhas de barramento e desequilibrará todos os seus níveis lógicos, ou causará reflexões de sinal. Ou pior ainda, o controlador host do PC pode receber energia do DVD player e começar a tentar se comunicar com a unidade. Quer dizer, há tantas maneiras de isso dar errado. Então, eu esperava ver um monte de chips de comutação digital ou MUX espalhados pela placa como vi no laptop da Alienware no último episódio de Gaiden que tinha entrada HDMI comutável. Agora, sendo um laptop para jogos, ele obviamente tem 2 adaptadores gráficos, o que é muito comum. Há um chip chamado MUX. A saída desse MUX então vai para outro MUX, mas não encontrei nada do tipo. Isso é facilmente explicado, no entanto, se a Veritech fizesse tudo aos poucos, tudo o que você realmente precisaria fazer seria colocar alguns MOSFETs lá que são alimentados por um nível lógico do lado do PC da máquina, de modo que quando o PC estiver desligado, uma série de sinais de chave e trilhos de energia para todos aqueles periféricos compartilhados sejam comutados para o lado do DVD da coisa, isolando-os do PC. Eu simplesmente não tenho habilidade para provar isso. Eu também imagino, no entanto, que é por isso que a maioria das portas do PC não funcionam. Você não pode reproduzir vídeo de uma unidade USB, embora o chip da unidade de vídeo tenha suporte para isso, e as portas VGA e S-Video estejam inativas agora. O VGA não é surpreendente, mas o chip da unidade de vídeo tem saída de vídeo S nativa, o que é meio louco. Eu realmente pensei que isso funcionaria, mas vimos problemas semelhantes com o Dell Latitude em nenhuma das portas do PC funcionam nesse modo, e ele até teve que incluir seu próprio controlador Wi-Fi, porque teria exigido uma quantidade absurda de esforço para interagir com o que o PC usava. Então não estou surpreso que um Veritech não tenha conseguido fazer tudo funcionar em ambos os modos. Isso teria aumentado o preço ainda mais para compensar as peças extras na engenharia, e imagino que essas limitações não teriam incomodado a maioria dos consumidores. Então, no final das contas, esta é uma ideia incrivelmente simples e eficaz. É, em termos inequívocos, um DVD player e um laptop em um sobretudo, como se você conectasse os 2 dispositivos por meio de um switch QAVN. E isso faz desta a geladeira torradeira perfeita. São 2 dispositivos não relacionados enfiados em uma caixa simplesmente para economizar alguns dólares para o comprador. E isso é basicamente tudo o que tenho a dizer sobre a máquina em si. Mas surgiu algo durante a pesquisa que duvido que algum dia terei motivos para falar sobre, então pensei em fazer isso agora. Eu disse antes que sempre achei que a Averati era uma marca de baixa qualidade, mas nunca tinha realmente pesquisado quem eles eram, e fiquei realmente surpreso com o que descobri.
De acordo com a página Wiki, eles eram uma submarca de uma empresa sul-coreana chamada Trigen, da qual eu nunca tinha ouvido falar, mas que aparentemente tinha um prestígio significativo no mercado coreano local nas décadas de 80 e 90. Na verdade, eles eram ostensivamente o maior fabricante de laptops do país em um ponto. Mas quando esse mercado começou a despencar nos anos 90, eles decidiram entrar no mercado do ZEUA criando máquinas eletrônicas. Você sabia que as máquinas eletrônicas eram coreanas? Esta é a primeira vez que ouço falar disso. Veja, eu presumi que eles eram uma startup do ZEUA porque esse era o auge das startups de PC americanas. HP, Compaq eram o elefante corporativo, molhando os dedos dos pés na lagoa. Mas todos os outros grandes nomes começaram como startups, sendo Dell e Gateway os maiores. Eles meio que cobriam o topo de linha e o médio alcance, respectivamente. E eu simplesmente presumi que a iMachines era outra startup do ZEUA que pretendia preencher a extremidade realmente baixa, os sistemas abaixo de $500. E eles certamente fizeram isso. Quer dizer, iMachines eram os piores computadores construídos que eu já vi quando eu estava trabalhando em reciclagem de eletrônica. Cada um que chegou tinha tampas estouradas ou outros componentes mortos. E isso era um tanto comum com os primeiros computadores de 2000, para dizer o mínimo. Mas me escute, estou dizendo que 100% das iMachines que vi estavam mortas. Sem exceções. Nenhum deles sequer ligaria, mesmo se tivessem apenas 2 ou 3 anos de idade. Mas isso não é surpreendente quando você percebe que a empresa foi fundada por uma corporação quase falida, com a intenção expressa de atingir o nicho de baixo custo. Naturalmente, eles compraram os componentes mais baratos que puderam encontrar. Então, eu estava certo de que a iMachines foi fundada para fazer computadores baratos e ruins. Eu simplesmente não sabia que eles não eram do ZEUA ou de uma startup. Agora, o iMachines era ostensivamente uma colaboração entre a Trigen e várias outras empresas. E se a página Wiki com fontes ruins for acreditada, a Varitas também fez parte dessa parceria. Então você imaginaria que eles foram fundados com um orçamento e princípios semelhantes. Compre barato, venda ainda mais barato. Mas não tenho certeza se isso é verdade. Algumas fontes sugerem que a Varitex já foi vendida sob o nome Sotec, uma empresa japonesa e uma das outras cofundadoras da iMachines. Um fato engraçado para você, na verdade, Sotec era a marca original do iMachines e One, o clono do iMac, que notoriamente recebeu um processo da Apple. E parece à primeira vista que talvez a Sotec não estivesse totalmente focada no low-end. Aquele One era bem inovador, mesmo sendo um roubo. E esta máquina parece ter tido algum pensamento colocado nela. As especificações não são as melhores, mas você sabe que não era para ser uma máquina de ponta. E, pelo que vale, não é tão ruim para trabalhar pelos padrões da época. Ele tem esse grande painel de acesso conveniente e também acontece que ele só tem 2 tamanhos de parafuso em toda a máquina, o que não é uma afirmação que a Sony poderia fazer com suas vias esquecidas por Deus. E ela também ainda funciona, com exceção da unidade de DVD e do controle remoto, que tenho certeza de que eu mesmo quebrei 20 anos depois. Todo o resto sobre esta máquina ainda funciona. E claro, tenho certeza de que também é o único laptop existente com um módulo de DVD player integrado, então você tem que dar algum crédito a eles. Embora seja possível que a Avaratech na Sotec não tenha nada a ver com isso. Veja, esta placa-mãe é serigrafada com o nome Microstar, que agora conhecemos como NNSI. Eles não eram um grande player em laptops do ZEUA na época, mas estavam projetando e construindo placas-mãe. Então talvez a Avaritech fosse a ODM para o OEM da MSI. Eles projetaram a máquina, então fizeram a NNSI construí-la. Mas geralmente, quando vejo um rótulo como este, é da empresa que realmente fez o design também. Então, muito possivelmente, a Average não contribuiu com nada aqui, além da ideia de um DVD player integrado. Ou talvez, eles não tenham feito nada além de colocar um nome diferente em uma das máquinas do mercado asiático da MSI. Como foi confirmado que eles fariam alguns anos depois. Eu não ficaria surpreso em saber que a Average estava realmente apenas importando e renomeando máquinas de uma empresa que não estava pronta para vender diretamente para o mercado do ZEUA. Por outro lado, porém, não consegui criar um laptop MSI que tivesse esse recurso. Parece que é realmente único. Então talvez tenha sido realmente uma ideia da Veritex. E é uma pena que não tenha se tornado mais popular. Eu acho que faz muito sentido. E além de super nerds como eu, a maioria das pessoas provavelmente não queria a multitarefa de seus DVD players. Também teria sido muito legal se tivéssemos adquirido alguns laptops alguns anos depois com chips Blu-ray integrados que pudessem funcionar por 4 horas com uma carga. Mas infelizmente, acho que essa foi a única vez que isso foi tentado. E é isso para este episódio do Quick Start Gaiden. Espero que tenham gostado. Se você gostou, talvez queira conferir a série inteira. Há cerca de 6 ou 8 outros episódios neste momento. Vou deixar o link de uma playlist na descrição e, como eu disse, há mais episódios chegando. Você não imagina quantas dessas coisas foram construídas? Então, se você quiser descobrir quando elas foram lançadas, certifique-se de se inscrever e talvez ativar as notificações se quiser a menor chance possível do YouTube realmente lhe dizer quando elas forem lançadas, em vez de apenas talvez colocá-las na sua página inicial. Mas se você realmente se divertiu, considere me apoiar no Patreon como essas pessoas estão fazendo. Este é meu trabalho em tempo integral por algum motivo. Não sei como isso aconteceu, mas aparentemente as pessoas gostam de ver esses pequenos computadores horríveis e eu continuo encontrando-os. Mas eu não poderia continuar comprando sem o apoio deles.
Eu também não conseguia comprar mantimentos ou gasolina para meu carro ou pagar o aluguel do meu estúdio. Então sou incrivelmente grato a todos os meus patrocinadores por tornarem isso possível. Não posso agradecer a todos o suficiente. E a todos os outros. Obrigado por assistirem.